Olá, eu estou lendo um texto aqui que eu vou apresentar para você, que se nós apenas lemos ele assim, ele no mínimo é inusitado, com o tema que está sendo falado aqui no texto. Olha só, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Vendo esse texto simplesmente, a gente pensa assim, vocês aí do Na Mira da Verdade falam que certos tipos de alimento, de acordo com Levíticos 11, não podem ser ingeridos. Só que agora, Paulo vem aqui, nessa carta a Timóteo, e diz que todos os alimentos podem ser consumidos se forem agradecidos a Deus. Como entender o que é certo? Será que a coisa do passado já não existe mais? O que vale é o que está aqui no Novo Testamento? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua companhia e mais uma vez estamos começando aqui o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. É muito bom ter você, logo nesse comecinho de ano, junto aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. E quem também está com a gente para tirar as suas dúvidas respondendo, baseando na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E agradecido a Deus porque estamos chegando aí em mais um ano de programa Na Mira da Verdade, tendo a oportunidade de mantermos contato com novos telespectadores, novos ouvintes. E esperamos que o programa continue ajudando a você, nosso amigo, nossa amiga, a compreender melhor a Bíblia, a se aproximar cada vez mais de Deus e a perceber que apesar dos nossos erros, falhas e pecados, temos um advogado no céu que é Jesus Cristo e que está disposto a sempre nos dar uma nova chance. Que você sinta isso hoje, que você sinta isso ao longo de todo o programa. Muito bem, esse é um programa onde, quando eu falo que nós estudamos a Palavra de Deus, é porque quantas e quantas dúvidas chegam até a gente e a gente consegue elucidar muitas delas através da Palavra de Deus. Portanto, quando eu falo para você mandar sua pergunta para a gente, tenha certeza que a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. E com certeza, todos nós aprendemos quando nós vemos essas respostas magnificamente na Palavra de Deus, né? Na verdade, a gente consegue encontrar todas as respostas nesse livro sagrado. Participe! Como, por exemplo, essa pergunta que chegou no nosso blog. Daqui a pouco eu falo como que você faz para participar do programa, mas essa chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Washington Luiz. Ele perguntou assim, professor,
Em Levíticos 11, Deus orienta seu povo sobre os alimentos impuros. Já em 1 Timóteo 4, os versos de 1 a 5, que eu li aqui na abertura, professor, Paulo nos dá outra orientação. Por favor, comente sobre essas duas passagens. E realmente, a gente lendo as duas assim, né, professora? Ela é capcioso o negócio aqui, viu? É uma pergunta capciosa. Porque como é que Paulo está falando isso aqui? O que ele estava querendo dizer para a gente entender se realmente ele está indo contra Levíticos ou não? Veja, se nós fizermos uma análise mais detalhada de alguns termos no verso e entendermos um pouquinho do contexto histórico e teológico no qual Paulo escreveu isso, nós veremos que 1 Timóteo 4, 1 a 4 não tem a mínima relação com Levítico 11. Vamos começar esta análise para o nosso telespectador e ouvinte perceber isso. No verso 1, já temos uma revelação importantíssima sobre o tipo de doutrina e o tipo de crença abordado em 1 Timóteo. Ora, o Espírito, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vamos fazer uma pergunta para o texto. Levítico 11, onde há proibição de carnes imundas, foi inspirado ou escrito por um demônio? É óbvio que não. É um absurdo pensar uma coisa dessas. Então, se os ensinos contra os quais Paulo está contra em 1 Timóteo 4 é um ensino de demônio, não tem nada a ver com Levítico 11. Porque Levítico 11 não foi inspirado por um demônio, foi inspirado por Deus. Então, só o primeiro verso já bastaria para descartarmos a ideia de que em 1 Timóteo 4, Paulo está abolindo as leis dietéticas de Levítico 11. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque Levítico 11 foi inspirado por Deus e esse tipo de ensinamento ao qual Paulo é contra é um ensino demoníaco. Simples assim. Continuando, verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E agora vamos ver qual é o tipo de doutrina que Paulo está combatendo aqui, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Veja, este falso ensino envolvia proibição de casamento e abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Nós temos que nos perguntarmos, as carnes imundas foram criadas por Deus para serem recebidas como alimento? Não. Então, esse assunto que está sendo tratado aqui. Se você perceber, falsos mestres estavam ensinando, estavam proibindo o casamento e exigindo abstinência de alimentos. O que é isso? Uma forma de ascetismo. O que era o ascetismo? A negação dos prazeres físicos. Haviam ascetas que ensinavam que se você se privasse de prazeres físicos e tivesse um estilo de vida de autonegação desses prazeres físicos, tanto do prazer da alimentação quanto do prazer do sexo, você se desenvolveria espiritualmente. Paulo está combatendo esta heresia. E quando ele afirma que tudo que Deus criou é bom, ele está falando o seguinte: todo mundo material, todo prazer lícito é bom. Porque em Gênesis 1, lemos que quando Deus cria o mundo e cria a matéria no nosso mundo, ele transforma a matéria no nosso mundo, ao final, em Gênesis 1:31 é dito assim: e eis que Deus viu o que tinha feito e tudo era
muito bom. Então Paulo está aqui refutando um ensinamento grego de que o mundo é perverso, o material é perverso e que a pessoa espiritualizada deve evitar aquilo que é material. E aí ele segue no texto dizendo, no verso 4, tudo que Deus criou é bom, ou seja, o material, o prazer físico lícito é bom, foi criado por Deus. E pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, cada atividade aprovada na palavra de Deus pode ser santificada e dedicada a Deus através da oração. Seja a alimentação, seja o prazer da alimentação, seja o prazer do sexo, tudo feito dentro do contexto em que Deus ensinou. E aí no contexto você vê que Paulo, ali no finalzinho da sua carta a Timóteo, continua, demonstrando que Deus deseja que o ser humano desfrute de forma lícita dos prazeres que Deus criou. E aí no verso 17 do capítulo 6 da mesma carta, Paulo diz assim, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então o texto claramente diz que Deus quer proporcionar a nós coisas para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Então Paulo está combatendo aqui os falsos mestres que ensinavam o ascetismo, o rigor contra o corpo. E por isso, com esta análise detalhada, e considerando que o tipo de ensinamento que Paulo está combatendo é um ensino demoníaco, é até uma irresponsabilidade da nossa parte relacionarmos 1 Timóteo 4 com Levítico 11, porque seria a mesma coisa que dizermos que Levítico 11 foi inspirado pelo demônio e aí Paulo está combatendo Levítico 11. Então é muito importante, amigo telespectador e ouvinte, leiamos o texto, prestemos atenção em alguns termos. Se não temos todas as informações no próprio texto, recorrermos a um comentário bíblico tradicional, mais moderado, para pegarmos um pouco do contexto histórico, cultural, teológico, e aí compreenderemos aquilo que o autor inspirado realmente quis dizer. Muito bem, para você mandar as suas perguntas para a gente, você pode usar o SMS. O número é 12 98151 0101, eu recebo aqui, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e nós temos ainda o nosso blog, como eu abri o programa aqui, novotempo.com/namiradaverdade. Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Essa próxima pergunta está no nosso Facebook, quem mandou foi a Maria Conceição, e a Maria Conceição, já que nós estamos falando sobre alimentos aí, já a pergunta veio aqui para a gente. Quando foi que os seres humanos começaram a comer carne? Falaram que foi depois do dilúvio. Mas então por que Abel criava gado? Professor, a Bíblia fala que Abel, filho de Adão, tinha criação de gado, professor? E a pergunta dela aqui, de fato foi depois do dilúvio que o ser humano passou a ingerir carne? Ou teve autorização de Deus para a ingestão de carne? Veja, em primeiro lugar, mesmo que Abel tenha oferecido para Deus em sacrifício ovelhas, isso não significa que ele fazia uso da carne como alimento, Aqui diz que no verso 2 de Gênesis 4, que Abel foi pastor de ovelhas, e que depois de um tempo, verso 3, ele levou, e verso 4, uma oferta ao Senhor. Isso não indica necessariamente que Abel se utilizava de carne, porque a orientação de Deus em Gênesis 1:29 é, de certa forma, recente, no caso, no contexto de Abel. Porque Deus, quando cria os pais de Caim e Abel, que são Adão e Eva, obviamente,
ele ensina para eles, mostra para eles qual seria o tipo de alimento. E aí diz assim, ó, no verso 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, eles haviam aprendido dos seus pais essa dieta vegetariana. O que nós percebemos é que em Gênesis 7, verso 2, Deus faz uma distinção entre animais puros e impuros, porque Noé iria, obviamente, numa situação emergencial, sem ter acesso à alimentação vegetariana, ele iria ter de fazer uso de carne. Mas se Deus faz a distinção de alimentos puros e imundos ali, isso já mostra que antediluvianos, rebeldes contra Deus, já se utilizavam da carne sem autorização de Deus. E aí foi após, neste momento do dilúvio, que aí Deus autoriza o consumo de certas carnes. Tá? Então, em resumo, é isso. Não podemos deduzir pela, entre aspas, profissão ou hobby, não é, diríamos assim, de Abel, que ele se utilizava do alimento carne, porque no início do mundo, né, não era assim. Agora aqui no Instagram, a gente procura colocar as perguntas dos vários meios que nós temos aqui para você mandar a sua pergunta. Quem mandou essa foi o Dalisson Trindade, e a pergunta do Dalisson é a seguinte, professor. Eu gostaria de saber qual a diferença entre dons e talentos. A Bíblia fala de ambas as coisas, dons e talentos. Tem diferença, professor? Depende. Se isso foi consagrado ao Espírito Santo, né, este talento pode ser chamado de dom espiritual. Agora, existem pessoas que têm talentos, mas não têm dons espirituais. Por exemplo, uma distinção mais fácil, né? Talentos, podemos diferenciar talentos naturais de dons espirituais, né? Há pessoas que têm talentos naturais, como por exemplo para vendas. Tem pessoas que sabem vender, isso é natural. Outras aprendem, né? Se dedicam mais para aprender. Algumas pessoas têm um talento para a arte. Já o dom espiritual, ele é usado para a pregação do evangelho e evangelização do mundo. Pode acontecer de Deus pegar um talento natural, que ele mesmo já tinha dado para o indivíduo, e transformar num dom espiritual. Isso pode acontecer. Agora, as listas de dons espirituais você pode ver em Romanos 12, Efésios 4 e também em 1 Coríntios 11. Agora, professor, desculpa, quando a Bíblia fala que todos nós temos um dom, ela está falando que todos nós podemos ter um dom espiritual, é isso? Veja, não seria um talento que pode ser um dom que pode ser desenvolvido para Deus, por exemplo? É o que eu acabei de dizer. Pode acontecer de um talento ser transformado num dom espiritual, né? Agora, a Bíblia não diz que todos os seres humanos têm dons espirituais, porque os dons espirituais são dados só para quem aceita Cristo como Salvador e é batizado pelo Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 12, verso 13. Agora, professor, quando Jesus falou a parábola lá dos talentos, qual que era, então, melhor, dos talentos? Não, dos dons, né? Ou não, era dos talentos que teve... A parábola dos talentos. Dos talentos. Aquilo ali não era uma forma de Deus mostrar os dons que foi nos dado? Mas temos que lembrar de uma coisa. Quando Cristo usa a palavra talento, ele está se referindo ali a dinheiro, né? Ele não está se referindo aos talentos naturais, né? O talento era um dinheiro, né? Então, mas ele não fazia uma comparação contando essa parábola ou não? Eu estou enganado. Com o dinheiro, com os dons espirituais, sim, mas nós não podemos pensar que a palavra talento ali se refira ao dom natural, é outra coisa, né? Então ele compara o dinheiro. O indivíduo que não administrou devidamente o seu talento, o seu salário, né? Ele foi punido assim como será punido aquele que não administrar o seu dom espiritual. A palavra talento ali é outra coisa, é dinheiro. Ok, muito bem, muito bem. Nós estamos aprendendo juntos aqui. Mande a sua pergunta, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e vamos juntos aprender. Nós vamos para um breve intervalo, a gente volta já.
A gente anda pelo Brasil aí, professor Leandro Quadros e eu. Sempre estamos, volta e meia, final de semana, aqui e ali, e a gente ouve muitas histórias de pessoas que conheceram o programa Na Mira da Verdade e que muitas delas tiveram sua vida transformada. Eu queria convidar você, se você tem alguma experiência legal com o programa Na Mira da Verdade, se o programa te ajudou em algum aspecto da sua vida, manda sua história pra gente. Anota aí o nosso e-mail, eu não sei se a produção vai conseguir colocar o nosso e-mail, é namiradaverdade@novotempo.com. Não sei se a produção tem aí, mas se não, anota aí, ó, namiradaverdade@novotempo.com. Mande pra gente a sua história de vida com o Na Mira da Verdade. Eu sei que tem muita gente que passou a prestar mais atenção nas coisas de Deus através do programa, por exemplo. Se você tem uma história legal, manda pra gente, eu queria contar ela aqui em algum dia, tá bom? Muito bem, temos perguntas chegando aqui, professor, essa aqui tá no nosso SMS, quem mandou foi a Deisiane, ela é de Delmiro Gouveia, em Alagoas, e ela gostaria de saber o seguinte, ela tem uma dúvida aqui sobre o livre-arbítrio. Por que uma pessoa, ou melhor, eu tenho uma dúvida sobre o livre-arbítrio porque uma pessoa me perguntou onde está escrito na Bíblia que Deus nos deu o livre-arbítrio. A Bíblia é clara em dizer que todos nós temos o livre-arbítrio? Deus nos deu o livre-arbítrio? A Bíblia é bastante clara a respeito, né? Mesmo, obviamente, devemos ter aqui um equilíbrio, né? O nosso livre-arbítrio, ele na verdade, após o pecado, ele é corrompido, né? Então nós não podemos dizer assim, eu tenho o pleno livre-arbítrio. Por quê? Se assim o fosse, todas as vezes que eu quisesse fazer o bem, eu fazia só o bem. Eu faria só o bem, mas não é assim, né? Então eu tenho uma natureza pecaminosa e eu preciso da condução do Espírito para que eu possa exercer devidamente o meu livre-arbítrio, que é limitado. Agora, um outro extremo é dizer, o ser humano não tem nenhum livre-arbítrio, então ele tem que ser predestinado para ser salvo. Isso é um outro extremo, porque se não sobrou nada do livre-arbítrio no ser humano, então ele não tem responsabilidade moral por seus atos. Então, temos que evitar esses dois extremos. Agora, a Bíblia mostra, primeiramente, que temos um livre-arbítrio parcial, sim, corrompido, digamos assim, pelo pecado, e que o Espírito, ao invés de nos obrigar a fazer alguma coisa, ele nos conduz a tomarmos boas decisões. Conduzir é uma coisa, pegar pelo colarinho é outra. Tá? Então, vou ler aqui brevemente alguns textos para você. Primeiramente, se nós não tivéssemos nada de livre-arbítrio, Josué 24:15 seria um texto irrelevante. Por mais explicações, né, que se tente dar para esse texto para harmonizá-lo, né, com a doutrina calvinista, não tem como, né? Porque diz o seguinte, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se nós não tivéssemos nada de livre-arbítrio, como que Josué convidaria os israelitas para escolherem entre os deuses pagãos e o Deus verdadeiro? Não teria lógica, né? Outro texto importante que nós podemos analisar é Jeremias 21, verso 8. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada ou à fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Simples, né? Deus coloca para eles o caminho da vida ou da morte, e eles iriam escolher a qual dos dois caminhos, né, prefeririam. E um outro texto também interessante, Apocalipse 22:17, diz assim, o Espírito e a noiva, ou seja, o Espírito, a Nova Jerusalém, a igreja, diz, vem, e quem quiser venha, e quem quiser
receba de graça a água da vida. Então você vê, temos um livre-arbítrio parcial. Agora, dizer que temos o total realmente não é verdade, porque em Romanos 7, Paulo mesmo diz, nos versos 24 e 25, ora, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Mas Romanos 2,4 equilibra a questão, dizendo que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então o que acontece? O Espírito Santo, já que o nosso livre-arbítrio é corrompido, ele nos conduz, nos ajuda, mas ele também não obriga. Né? Conduzir é uma coisa, obrigar é outra, tá bom? Esse é um assunto muito amplo, gera muitas discussões, né? Então eu recomendo que você leia algumas obras a respeito, né? Para você poder amadurecer ainda mais a sua compreensão. Um livro que eu gosto muito, se eu não estou enganado, é de Roger Olson, agora eu não estou certo, é o livro Contra o Calvinismo. É um livro bem interessante, tá? E tem um outro livro que aí aborda os dois lados da moeda, né? Tem um livro que fala sobre eleição e predestinação, em que há um debate, né, entre dois calvinistas e dois arminianos, né, que defendem o livre-arbítrio. Eu não lembro o título do livro agora, mas você pode digitar no Google eleição e predestinação e coloca assim, Norman Geisler e o outro arminiano que estava com Norman Geisler é Clark Pinnock. Então esses dois autores defendem o livre-arbítrio, né, de formas diferentes, e dois autores calvinistas, que eu não lembro o nome agora, defendem a não existência do livre-arbítrio de forma diferente. Então é interessante analisar esse tipo de material e você ver quais autores apresentam os argumentos mais coerentes com o texto bíblico. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui mais uma perguntinha do nosso Facebook. Deixa eu ver o nome da pessoa. O Jonas Soares. A pergunta do Jonas, professor, é a seguinte. Estou frequentando a igreja adventista já faz algum tempo. Porém, também participo do budismo. Tenho muitos amigos lá. E os ensinamentos que eles apresentam não contradizem as escrituras. Eu queria saber se devo me afastar dessa religião. Se é pecado continuar participando das reuniões. Professor, essa questão de ter aparentemente duas fés, uma fé no cristianismo e uma fé no budismo, como é que a gente pode conversar aqui e falar sobre esse assunto para o Jonas? Vamos ajudar o Jonas. Eu só me lembrei aqui, Tito, de mais uma obra muito importante, que eu recomendo muito para quem quiser analisar sobre predestinação e livre-arbítrio. Tem uma obra intitulada Expiação Ilimitada, do doutor Carlos Augusto Vailate, com 2 T's. É uma obra muito interessante, tá? Ele refuta com maestria e educação a dupla predestinação. Então, é um livro que também valeria a pena o telespectador ter, tá? Então, digita no Google, Expiação Ilimitada, Carlos Augusto Vailate, tá? É da editora Reflexão. Então, esta é uma obra também que eu indico muito. Então, vamos lá. Em relação à pergunta do nosso irmão budista, em primeiro lugar, Deus tem muitos filhos dele no budismo, a quem Deus quer revelar verdades bíblicas que eles ainda não conhecem. Assim como Deus tem os seus filhos em todos os lugares. Agora nós precisamos fazer uma análise. Será que doutrinas budistas se harmonizam com todas as doutrinas das Escrituras? E após essa pergunta, devemos fazer uma outra análise. Duas coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Filosoficamente, não. Então, vou lhe dar um exemplo. O budismo ensina a crença da reencarnação. A Bíblia não aceita esse ensinamento. O budismo apresenta um conceito de Deus diferente do conceito bíblico.
que é um Deus pessoal e não uma forma de energia. O budismo também apresenta a lei do karma, a imortalidade da alma. A Bíblia não aprova essas coisas. No budismo não é necessário você ter a Jesus como seu salvador, mas Jesus diz em João 14,6 que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, veja, duas coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Não pode. Então, o que você tem que fazer? Você não pode, obviamente, desrespeitar, ficar acusando, falando mal dos irmãos budistas, né? Que têm a sua fé sincera, que buscam a Deus e que por meio da conduta da maioria deles, né, dão um bom exemplo à humanidade e à sociedade, mas você também não tem como harmonizar doutrinas cristãs com certas doutrinas budistas. Aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Aí você vai ter que ver se o que Cristo ensina é totalmente verdadeiro ou se o que o budismo ensina é totalmente verdadeiro. Então você vai ter que decidir se há mais coerência na argumentação cristã de que Cristo é o único caminho para a salvação de acordo com João 14,6 ou se você vai crer nas sucessivas reencarnações, que além de fazer parte da crença espírita, faz parte também do budismo. Então, você vai ter que escolher. Com base na minha experiência e no que eu estudei, eu recomendaria que você escolhesse a doutrina cristã e bíblica. Agora, essa é uma decisão que cabe a você tomar juntamente com Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta aqui, ela é um pouquinho extensa, mas ela está baseada em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, professor. Acho que você já consegue mais ou menos entender qual é a pergunta. Olha aqui, quem mandou foi o Leandro, seu xará, viu? O Leandro Xavier, ele é de Tangará da Serra, no Mato Grosso, e ele diz o seguinte: em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, fala de uma profecia da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Tanto no 13 como no 17 fala a mesma coisa, um complementa o outro, exceto os 10 chifres de Apocalipse 17, que descreve os 10 reis diferentes diferentes do capítulo 13. Aqui eles estão unidos e vão se unir num só propósito, dar o poder à besta. E ainda fala que eles reinariam por 1 hora. Sei que daria poucos dias. Quais são esses reinos? Já tem como nós identificarmos? Quando fala desses reinos aí, os 10 chifres são reinos, professor, essa profecia a gente consegue identificar quais são esses reinos hoje? Veja, aqui existe um paralelo com Daniel 7, 13 em diante, porque o Apocalipse tem um paralelo muito grande com Daniel, porque são 2 livros apocalípticos, né, que tratam a respeito do fim dos tempos, tá? E o que acontece quando você estuda Daniel capítulo 7, que fala da visão dos 4 animais e que após o surgimento de um 4º animal, que é o Império Romano, surgiriam 10 reinos, né? A ênfase aqui não é dizer, nomear 10 reinos. Se você perceber, a ênfase aqui é dizer que após o Império Romano ser invadido pelas tribos bárbaras, Roma se dividiria. Então, quando menciona 10 reinos, alguns autores historicistas identificam esses 10 reinos com 10 países da Europa. Mas nós sabemos que a Europa tem mais países, então nós percebemos que o número 10, na verdade, tem uma conotação simbólica, né? O propósito é mostrar que Roma seria dividida e que a partir dali surgiria a Europa, tá? A alusão ao Apocalipse é simplesmente para mostrar que há um paralelo com Daniel 7. Por quê? Porque a besta de Apocalipse 13, ela surgiu a partir do Império Romano. E nós sabemos que o animal ou besta, a primeira de Apocalipse 13,
representa Roma papal, e foi Roma papal que saiu do Império Romano. Então é só por causa deste paralelo, como ambos, os reinos de Daniel 7 e uma das bestas de Apocalipse 13, surgiram do Império Romano, então por isso que há este paralelo. Ele não tem o objetivo de identificar 10 reinos hoje como existindo, né? Então a ênfase de Apocalipse é outra coisa. Ele mostra o paralelo só para nos lembrar de que há uma relação de Apocalipse 13 com Daniel 7, não é? E que a ênfase do Apocalipse, na verdade, é nesses dois poderes, um político, Roma papal, e outro religioso, Roma papal, e outro político, Estados Unidos da América, que no fim dos tempos se unirão e boicotarão economicamente aqueles que decidirem ser fiéis aos mandamentos de Deus. Então, para você se aprofundar neste assunto, eu recomendo, como eu sempre faço aqui no programa, alguns livros, e alguns deles que você pode ler, que seguem o método historicista de interpretação, porque você pode dizer assim, nossa, esse camarada falou uma besteira sem tamanho agora. Não, antes de concluir a respeito, leia, veja como que os historicistas interpretam Apocalipse 13 e 17, os dados históricos e bíblicos usados, aí depois você diz assim, não, o Leandro realmente falou uma besteira ou não, né? Então, por exemplo, um livro que você pode ler é Apocalipse 13, de Mervyn Moore, outro livro é O Último Império, de Vanderlei Dornelles, e também Pelo Sangue do Cordeiro, de Vanderlei Dornelles, ambos da editora Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Muito bem, professor. A próxima pergunta é a seguinte: crianças que morreram já estão salvas? Essa você vai responder daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Eu já quero abrir esse bloco oferecendo para você o nosso curso bíblico aqui do Na Mira da Verdade, Verdades para o Tempo do Fim. Olha, a gente já anuncia esse curso bíblico aqui há 10 anos e eu tenho certeza que ainda tem pessoas que precisam aprender sobre os temas que tem nesse curso bíblico. Verdades para o Tempo do Fim são temas relacionados ao tempo que nós estamos vivendo. E para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você não vai pagar nada por isso, é um presente nosso para você. Se você quiser, você entre agora no nosso blog. Está aparecendo aí, ó, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Tem um banner do lado direito dizendo para você pedir o seu curso bíblico gratuito. Você vai ser direcionado para fazer um cadastro e você vai escolher o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim e ele vai chegar direitinho na sua casa aí. Nós temos também no horário comercial um grupo de pessoas aqui pronto para receber a sua ligação e fazer o seu cadastro. Você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121. Liga dizendo que você quer o curso bíblico do Na Mira da Verdade e eles vão fazer o seu cadastro para você receber aí na sua casa, tá bom? Peça agora mesmo, ou se você não puder aí pela internet, ligue amanhã mesmo para a gente e faça o seu cadastro e peça o curso bíblico. Muito bem, nós fechamos o bloco aqui com a pergunta, deixa eu ver se tem um nome aqui, do Clodoaldo, professor, ele é de Manaus, e a pergunta dele é a seguinte: as crianças que morrem hoje, ou as crianças que já morreram, elas já estão salvas? Veja, nós não podemos relacionar a salvação das crianças à morte delas, né? Por exemplo, as crianças que morreram já estão salvas, nós vamos fazer uma outra pergunta, né? A salvação, a garantia da salvação das crianças se dá pela morte ou por meio de Jesus? É óbvio, por meio de Jesus, né? Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso inclui as crianças, né? E se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos, incluindo as crianças, têm como salário do pecado a morte e tem também como dom gratuito de Deus a vida eterna em Cristo Jesus. Outro detalhe: todos os adultos que morrem estarão salvos? Óbvio que não. Então não tem um porquê de nós crermos que todas as crianças que morrem estarão salvas.
É que, na verdade, professor, acaba vindo o questionamento pelo seguinte, a gente acredita na inocência das crianças, entende? E aí as pessoas acabam tendo essa questão, poxa vida, como é que uma criança pode ser condenada? Ela não sabe nada da vida, ela não sabe nada de pecado, perdão e pecado. Será que as crianças podem se perder? Será que podemos pensar que a vida das crianças está relacionada com a vida dos pais? Enfim, esses questionamentos existem. E a gente precisa tentar, biblicamente, tirar um pouco esse medo, esse pensamento, ou quem sabe, esse mito. Eu não sei se tem revelação para isso. Veja, o primeiro erro é relacionar inocência com ausência de natureza pecaminosa. São coisas diferentes. As crianças são inocentes, óbvio, mas elas têm ou não uma natureza pecaminosa? De acordo com o Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então temos que analisar o seguinte, mesmo que uma criança seja inocente, ela tem uma natureza pecaminosa. E só pelo fato dela ter a natureza pecaminosa, ela já precisa de Jesus para a salvação. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente, ninguém irá para o céu sem Jesus, porque todos são pecadores. Agora, Jesus, ele demonstra claramente que ele tem planos e sonhos eternos para as crianças. Agora, isso não quer dizer que todas vão ser salvas. E eu vou explicar o porquê. Em Mateus 19:14, Jesus diz assim, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, ele tem planos para as crianças, não há dúvidas. Agora, há filhos que não vão querer seguir pelo caminho dos pais, como, por exemplo, os filhos de Samuel, né? Se você ler aqui 1 Samuel 8, a partir do verso 1, você percebe que os filhos de Samuel, mesmo sendo filhos de um profeta, não escolheram a salvação. Então eles não podem ser salvos. O que nós podemos encontrar na Bíblia são alguns vislumbres que nos confortam e nos ajudam. Não podemos nos deter muito nesse assunto porque o juízo pertence a Deus e só Ele é que é o justo juiz, né? Agora, nós percebemos na Bíblia que Jesus tem planos e sonhos de salvação para todas as crianças. Percebemos em Êxodo 12 que os primogênitos de Israel foram protegidos da 10ª praga pela fé dos pais, os pais que tiveram fé na palavra de Deus e pintaram os umbrais da porta. Isso possibilitou com que o anjo da morte não matasse tais primogênitos. E eu gosto de algumas explicações, comentários de Ellen White em que ela diz: algumas crianças com base em Êxodo 12 serão protegidas pela fé dos pais, crianças estarão no reino dos céus, porque Cristo promete em Mateus 19:14, e crianças ficarão fora, porque assim como os filhos de Samuel, alguns terão consciência suficiente para dizer sim ou não para Deus. Agora, nós não podemos sermos pretensiosos e dizermos o seguinte: uma criança de tal ano a tal ano vai acontecer isso. Vai para o céu protegida pela fé dos pais. Uma criança de tal ano a tal ano vai ser responsável por seus atos. E uma criança de tal idade a tal idade. Nós não podemos fazer isso, porque é uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito pessoal, uma coisa que depende do nível de maturidade, depende das oportunidades que a pessoa teve ou não. Então nós temos que entender que há esses 3 grupos, nos confortarmos com a palavra de Cristo, que a salvação é inclusive para as crianças, e não especularmos em detalhes que a Bíblia não apresenta, porque aquilo que a Bíblia não apresenta
Você pode queimar todos os seus neurônios, você não vai saber, porque diz Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem só a Deus. Eu tenho a próxima pergunta aqui, que veio pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Sani Souza. A pergunta é a seguinte: quem são os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates? Apocalipse capítulo 9, versículos 13 e 14. Ali em Apocalipse 9, 13, está falando dos 4 anjos, dos 4 cantos da terra, professor. E a versão dele acho que dá essa questão de que estão presos ali junto ao rio Eufrates. O que quer dizer isso? São anjos realmente que estão presos nesses 4 cantos da terra? O que é isso? Veja, aqui no verso 14 diz assim: disse ao 6º anjo o mesmo que tem a trombeta. Está no contexto da 6ª trombeta do Apocalipse, né? Que tem a ver com os juízos de Deus sobre o seu povo. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Ou seja, aqui é uma referência a seres celestiais que têm a incumbência da parte de Deus de terem domínios sobre certos acontecimentos. Então aqui é uma referência realmente a seres celestiais. Agora, são de fato seres celestiais ou isso é figurado, professor? Não são seres celestiais. São 4 anjos mesmo que vai destruir a 1/3 parte da humanidade? São seres celestiais, visto na visão, que se utilizarão de forças humanas para destruir esta parte da humanidade. Tá? Então, tem um sentido literal. Mas tem um sentido isso? Tem sentido sim. A 6ª trombeta, veja, os autores bíblicos, eles não têm, esse é um assunto que eu já mencionei aqui, não existe um posicionamento e um conhecimento detalhado sobre as trombetas do Apocalipse, né? Especialmente sobre a 5ª e sobre a 6ª. Os eruditos apresentam algumas interpretações, né, das quais eu nem me lembro agora também, só no meio historicista tem umas 5 ou 6, sem contar a interpretação futurista e preterista. Então, tem alguns detalhes que nós não sabemos, não temos todas as explicações, e tem mais de uma interpretação. O que nós sabemos é que as trombetas são eventos de Deus, juízos de Deus sobre o seu povo ao longo da história, e que a 6ª trombeta está relacionada a eventos que ocorrem pouco antes da volta de Cristo. Agora, detalharmos, nós não temos como fazer isso. O máximo que nós podemos fazer um dia é um programa temático apresentando as 5 ou 6 ou mais interpretações historicistas que há e deixarmos que o telespectador tire as suas conclusões. Mais do que isso, nós não temos como fazer realmente. Ok, muito bem. Tem mais uma perguntinha, eu acho que vai ser a última, que já não temos mais tempo. A pergunta é a seguinte: quando Jesus voltar, com ele vai os mortos em Cristo e também os vivos em Cristo. A pergunta é a seguinte: os animaizinhos também irão para o céu? Essa é a questão, professor. A gente vê hoje que os pets é o xodó da humanidade aí. E a pergunta é essa: a gente sabe que os mortos em Cristo e os vivos em Cristo serão levados ao céu. Agora, Deus vai destruir tudo aqui na terra, inclusive os animais? Sim, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 16... Temos um minutinho, professor. 16 e 17, que só seres humanos serão levados para o céu. Não há menção de animais sendo arrebatados ao céu. Agora, nós percebemos que após o período de 1000 anos, em que os justos estarão no céu, a cidade santa descerá na terra, diz Apocalipse 21 e 22, e aí Deus vai restaurar o reino animal após o milênio, como lemos em Isaías 11, 7 e 9, entre outros textos. Então, em resumo, a Bíblia não menciona animais na ressurreição, mas os menciona na nova terra depois do milênio. Ok? Então, os animais, Deus tem planos para eles, só que na nova terra. E eu gosto daquele pensamento que você já falou várias vezes aqui no Na Mira da Verdade, que Deus ele é tão amoroso com a humanidade,
Porque quem sabe ele não vai fazer uma surpresa de dar um animalzinho que você gostava tanto e que se perdeu, não é isso? Eu creio perfeitamente nessa possibilidade, Tito, né? Se nós pecadores gostamos e ficamos tão felizes, né, de darmos surpresas para os filhos, né? Imagine Deus, que é muito melhor do que nós, né? Então eu creio perfeitamente nessa possibilidade. É verdade. Muito bem, com essa nós encerramos o programa. Obrigado mais uma vez pelas respostas bíblicas aí e a gente se encontra semana que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui semana que vem. Será uma honra, amigo telespectador e ouvinte, contar mais uma vez com a sua companhia aqui no programa Na Mira da Verdade. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Como eu sempre digo aqui, é você que faz o programa acontecer. Obrigado pelas suas perguntas. Não desista, não desanime de você mandar os seus questionamentos para a gente, porque aqui sempre as suas dúvidas estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.